Ok, então retomando aí. Então agora a gente vai deixar isso aqui um pouquinho mais intuitivo. E aí a gente vai criar vai ficar quase como se fosse um sistema, um sistemazinho com um laço de repetição e um menu de algumas operações, ok? Eu tenho aqui um procedimento que imprime o menu na tela. Eu vou colar ele aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo aí, ok? Aí depois a gente pode deixar aí o arquivo lá no Ava para vocês testarem esse código aí, fazer alterações e testarem aí, ficar legalzinho. Beleza. Então aqui eu vou ter um menuzinho de operações, então opção de 1 a 5. Então aqui eu vou, nas minhas variáveis globais, eu vou ter que colocar mais uma variável chamada opção, que vai ser do tipo inteiro, certo? E aí aqui eu vou precisar fazer alguns ajustes aqui no meu bloco de código. Então, o primeiro passo aqui, eu vou chamar o procedimento imprimir menu. Ele vai exibir aquele menu para o usuário. E aí eu vou vou gravar, ele vai digitar alguma opção e eu vou armazenar nessa variável, certo? Vou usar um bloco de repetição, o enquanto, para manter a execução do código. Então, enquanto a opção for diferente de 5, porque 5 é a opção de sair. Beleza. Deixa eu só fechar esse enquanto aqui. Isso que eu esqueço. Então, o usuário tem várias opções. Como que eu verifico a opção que ele selecionou? Poderia fazer de várias formas. Dentre as várias, eu teria duas, que seria usar a condição C ou utilizar a estrutura condicional caso. Eu acho a estrutura condicional caso mais fácil e diminui consideravelmente o número de linhas, certo? Então, vou declarar aqui escolha, opção, vai fazer uma bateria de testes na variável opção. Então, se eu digitei caso 1, então ele vai fazer este procedimento aqui de criar a conta, certo? Caso 2, estou seguindo aqui de acordo com o que eu exibi no meu menu. Então, 1 é criar conta, 2 é fazer depósito, 3 saque, 4 exibir saldo e 5 sair. Então, caso Claudiane perguntou, a linha 44 é diferente por quê? Peraí, vamos olhar. Aqui é só um ajuste visual, tá? Vai exibir esses caracteres aqui para simular um menu de um sistema, tá? Eu poderia colocar aqui asterisco, jogo da velha, enfim, vários outros elementos aqui. Isso é só visual mesmo, tá? Então, beleza. Então, 2 aqui, depósito. Caso 3, deixa eu só... Aqui, se for 3, vai ser uma operação de saque. Caso 4 é uma consulta de saldo. E caso 5, vou declarar aqui, o interrompa. Isso, Leandro. Simula a linha de cabeçalho, um caractere visual só para separar, estilizar ali a exibição do menu. Se for 5, ele vai interromper, vai finalizar a execução do meu algoritmo. E eu posso colocar aqui outro caso se o usuário digitar nenhuma dessas opções. Então, isso aqui seria um tratamento default. Então, opção inválida. E aqui eu preciso fechar meu fim escolha. Vou dar um Ctrl G para ajustar a indentação do meu código. Tá, fim escolha. Beleza. E aqui ao no final aqui eu vou chamar aqui o meu procedimento imprimir menu para exibir o menu novamente. E leia a opção, que ele continua lendo a opção que o usuário digitar. E olha só como que isso vai ficar.
Vocês conseguem visualizar bem aqui? Se eu maximizar, não vai alterar nada, né? Bom, beleza. Então agora, ó, aqueles iguais que nós vimos aqui, Claudiano, ele aparece assim. É só questão de estilo mesmo. É só uma firula a mais aí no código. Não vai ter nenhum resultado considerável. Bom, então aqui eu já consigo visualizar o meu menu. Então, eu vou colocar aqui a opção 1 para criar minha conta. E aqui eu vou informar o nome do meu cliente, um número para minha conta, o número da minha agência e um saldo inicial, vou manter os meus 500. Então, olha só, inclusive, Claudiano, respondendo aquela pergunta sua anterior, se eu não coloco o limpa a tela, vai acontecendo isso. Tudo que você fez no seu algoritmo vai ficando anteriormente aqui, tá? Então, acho que talvez interessante o uso. É interessante o uso aí para facilitar. Agora eu vou consultar o meu saldo, que é a opção 4. Então, digitei 4, ele exibiu aqui, ó, saldo disponível 500, ok? Eu posso fazer um depósito, opção 2. Vou depositar mais 500, ok? E eu vou consultar o meu saldo de novo, opção 4. Agora, o meu saldo disponível é 1.000, certo? O Leandro está falando, faltou tratar se o usuário quer fazer outras operações sem ter conta cadastrada. Sim, a gente pode fazer várias outras verificações nesse sentido. Então, por exemplo, se eu não tenho uma conta e eu quiser exibir o saldo, por exemplo, eu tenho que ter algum tratamento para isso daí. Cristiane perguntando como fazer para todas as informações serem impressas uma debaixo da outra em ordem. Como assim, Cristiane? Puder detalhar um pouquinho melhor aí, se é do jeito que está aparecendo aí na tela ou vocês querem fazer algum ajuste. Quando você digita aí, eu vou continuando aqui. Então, eu tenho 1.000, posso fazer um saque, opção 3. Vou digitar um valor, por exemplo, 2.000. E aí ele já dá a mensagem aqui, ó. Saldo insuficiente, ok? Então, se eu tentar fazer um novo saque aqui, 3. Então, agora eu vou digitar o valor de... Eu tenho 1.000 de saldo, vou sacar 900. E agora eu vou fazer um depósito, vou exibir o saldo, perdão, de novo. Já consigo verificar que meu saldo disponível é 100, ok? E aí eu tenho a opção 5, se eu pressionar 5, ele encerra a execução do meu algoritmo, ok? Tá, você está perguntando sobre o menu que está aparecendo? Tá, olha só, eu criei esse procedimento imprimir menu e é bem simples. Eu uso o comando escrevo para exibir a informação na tela, certo? E quais são as operações. Então, quando eu chamo o procedimento imprimir menu, ele executa e mostra todas essas linhas lá na tela, tá? E aí, o que eu fiz aqui mais? Dessas opções, o usuário vai ter que digitar um valor, o que ele quer fazer. Eu vou armazenar essa opção que ele digitar. Eu espero, esse algoritmo espera que seja um valor inteiro para armazenar nessa variável opção, certo? Então, se ele digitar um valor de opção diferente de 5, tá? Enquanto for diferente de 5, eu vou entrar nesse bloco de repetição. E aí, aqui eu uso a estrutura caso para verificar qual operação que ele quer fazer. Se ele digitar 1, eu vou chamar o procedimento cria conta. Se ele digitou 2, então ele vai fazer um depósito. Se ele digitar 3, ele vai fazer um saque. E aí eu vou chamando os respectivos procedimentos que eu criei. Se ele digitou 4, ele vai consultar o saldo.
certo? Se ele digitar 5, que é para sair, ele executa o comando interrompa, que ele encerra a execução do laço onde está. Nesse caso aqui, ele vai encerrar a execução do algoritmo. E se ele digitar qualquer outro valor, ele vai dar a opção inválida aqui, ok? E no final ele imprime o menu de novo para continuar essa interação. Enquanto você não digitar 5, ele não encerra a execução do algoritmo, tá? Isso aqui é apenas visual, tá? Só para mostrar para o usuário as opções que ele tem. Então, nesse caso aqui que eu construí, você pode ficar realizando operações de depósito, de saque, inúmeras vezes, tá? De acordo, se você tem lá um algoritmo lá para ter a opção do usuário cadastrar isso e aquilo mais, entendeu? Ajuda aí. A Letícia falou que o limpa-tela ajuda bastante em um algoritmo desse tamanho, com certeza. É isso que a gente vai fazer agora. Então aqui, ó, principalmente nesses outros procedimentos aqui que já exibiu o menu, eu posso colocar aqui o limpa-tela no começo do procedimento. Então, a hora que executar esse procedimento, o que estava acima vai ser apagado, tá? Então, aqui também, vou colocar o limpa-tela. Vou colocar o limpa-tela nesse primeiro procedimento aqui também. Limpa-tela, deixa eu ver. Consulta saldo. Beleza, olha só. Se eu executar agora, eu já vou conseguir ver algumas diferenças. Se eu for aqui em criar conta, olha lá, ele limpou a tela, ele não exibiu o menu que tinha sido impresso na tela acima. Então, vou digitar aqui o nome do meu cliente, um número, o número da agência e um saldo. Se eu pressionar 2 para fazer um depósito, antes ficava tudo isso aparecendo, certo? Opa, ele não apagou, não limpou a tela. Vou ter que olhar depois. Ah, tá, ele vai limpar quando eu entrar no procedimento. Então, eu vou colocar o valor depositado e olha só, ele limpou a tela. Se eu entrar na opção fazer saque, vou digitar um valor para ser sacado e aí ele limpou a tela e já reexibiu o menu novamente, tá? Então, o limpa-tela ele sempre vai apagar o que já foi impresso na tela antes dessa declaração, ok? Deixa eu encerrar a execução disso daqui. Bom, acho que desse exemplo é basicamente isso. Temos mais alguma coisa? Bom, acho que não. Acho que é isso daí mesmo. O valor. Alguma dúvida aí com relação a esse algoritmo? Eu falo muito rápido e falo bastante. Então, se vocês tiverem dúvida aí. Opção inválida, Ronaldo. Detalhe aí pra gente. Esse exemplo serve para avaliativa 2. Deixa eu dar uma olhada. Até deixei aqui já as atividades aí para a gente. Eu acabei abrindo ela agora à tarde e aí eu acabei me recordo de cabeça aqui. Peraí. Tá. Serve. Serve. Na verdade, a gente vai. Sim, Claudiane, poderia fazer algum parecido com a atividade 2 para a gente entender melhor? Sim, o próximo exemplo que eu vou abrir aqui para vocês visualizarem, ele é bem, talvez parecido, é que ele tem alguns cálculos, né? Mas talvez seja a mesma coisa. Então, vocês vão criar um registro, tá? Bom, já estou aqui, já vou falar sobre isso aí, então. Vão criar um registro, né? Vai ter lá nos campos do registro esses itens aqui. Esse registro ele vai estar dentro de ele vai ter um vetor. Então, cada posição do vetor vai conter todos esses elementos. Isso a gente já viu na semana passada.
E o TAD vai fazer a inclusão das informações, calcular a média e imprimir a relação. Como vocês vão fazer isso? Vocês podem criar um procedimento para incluir informações, um procedimento para calcular média e um procedimento para imprimir a relação de candidatos. Aí, no procedimento, mesma coisa que a gente fez. A gente fez um procedimento para criar a conta que a gente carregou todos os valores do registro. Então, seria basicamente isso daqui. O procedimento para calcular a média, então vocês vão varrer o vetor e vão armazenar isso numa soma ou já fazem a média direto e imprimir aqui a relação de candidatos, vocês só vão fazer aquele procedimento que a gente faz lá de criar um laço de repetição e exibir todos os valores que estão no vetor. Algo simples aí que nós vocês já viram nas semanas anteriores, ok? O Adriano perguntou que sistema operacional eu estou utilizando. Eu estou utilizando o Ubuntu 18.04, tá? Poxa vida. Só um minuto aí, pessoal. Tá. Deixa eu só salvar o algoritmo que a gente fez aqui. Que aí depois a gente compartilha lá no Ava. Beleza. Eu consigo executar o Visual no Ubuntu aqui, mas tem alguns detalhezinhos aqui de ajuste de janela, senão ele fica meio zoado aqui. Tem essa telinha preta aqui, esse risco preto aqui, é porque eu estou usando o Ubuntu. Sim, Jonas. Jonas falou que pode fazer um submenu com o mesmo número de opção com 1, 2 e 3. Realmente, Jonas, nesse exercício da atividade avaliativa 2, você pode fazer a mesma coisa que a gente fez nesse exercício aqui. Criar um menu e aí você deixa o usuário selecionar qual opção que ele quer executar em dado momento. A Letícia perguntou se as atividades participativas podem ser postadas com atraso. Sim, inclusive eu conversei com o professor no final de semana e aí as atividades participativas não terão prazo de envio, tá? Então, de repente, aí vai facilitar para vocês poderem postar aí. Adriano perguntando se eu uso o Wine, eu uso o Snap. Eu mandei o link pro professor, vou pedir para ele publicar depois no Ava, lá tem um link, quem quiser usar o Visual no Ubuntu aí, tá? Bom, para a gente não perder muito tempo aí na construção do segundo exemplo, e aí a web não ficar muito longa, eu já vou abrir o algoritmo do outro exemplo, tá? Lá na atividade participativa 2, nós tínhamos um exercício que inclusive nós fizemos, eu acho, se eu não me engano, estava na participativa 3 também, de usar o registro para aquele problema que nós tínhamos do valor vendido por vendedor. Então, nós tínhamos lá 3 vendedores e valores de venda para 5 dias, certo? E aí nós teríamos que armazenar, nesse caso aqui, a gente vai armazenar o nome do vendedor, o valor vendido por dia, de 1 a 5, e ao final meu algoritmo vai exibir o total vendido na semana, por cada vendedor, e o total vendido por dia, tá? Perdão. Então eu adaptei esse código para usar o conceito de TAD. Então o que a gente fez aqui? Então a gente criou aqui um registro, tá? A gente criou aqui um registro com o nome, os 5 dias. Então vai armazenar o valor de venda do vendedor em cada dia da semana e o total da semana, que vai ser o somatório desses 5 dias aqui. Foi aqui que eu tentei colocar um vetor aqui dentro e aí não funcionou, tá? Então a gente teve que fazer manualmente aqui. Posso depois pesquisar mais a fundo para ver se eu consigo fazer uma outra espécie, alguma outra
algum ajuste técnico aí, mais conhecido como a gambiarra, né? Eu poderia talvez colocar um vetor para os dias, sei lá. Ia ficar um negócio muito extenso, eu acho. Já está extenso, poderia ficar maior ainda. Bom, enfim, vou explicar do jeito que está aqui para não tomar muito tempo de vocês. Eu criei um procedimento para cadastrar esses vendedores. Então, de 1 a 3, porque eu tenho só 3 vendedores, certo? Então, aqui eu vou armazenar o nome do meu vendedor, o que ele vendeu no dia 1, no dia 2, 3, no dia 4 e no dia 5, tá? E aí, depois, eu tenho o seguinte. Quando eu terminar o quinto dia aqui, vamos supor que aqui seja a primeira interação do primeiro vendedor, eu vou chamar esse procedimento total vendedor e eu passo o valor de J. J é o contador do número do vendedor. Então, se for a primeira interação, o valor de J é 1. E aí, olha só. Então, ele está chamando o procedimento total vendedor. O procedimento total vendedor está aqui embaixo. Ele recebe como parâmetro uma posição. Por quê? Porque ele vai calcular o total da semana, certo? Dessa forma. Então, ele vai pegar o meu registro lá, vendas, posição. Esse valor aqui é o que eu vou passar de parâmetro quando eu chamar o procedimento total vendedor. Então, se o meu J aqui vale 1, então aqui ele vai ser vendas 1 ponto total semana. Então, ele vai atualizar o valor total semana do primeiro vendedor. E aí, aqui que está o problema de não conseguir usar um vetor dentro do registro. Eu tenho que pôr todos os dias da semana. Então, ele vai somar o valor do dia 1, do dia 2, do dia 3, do dia 4 e do dia 5, tá? Não fica um negócio muito dinâmico, não. Então, esse procedimento aqui de cadastrar vendedor, ele já vai receber o valor vendido por dia e também já vai calcular o total que aquele vendedor vendeu na semana. Eu criei um procedimento chamado verifica valor, que ele vai somar o valor vendido por dia. Não, perdão. Ele vai verificar qual que é o maior valor vendido, tá? Então ele vai varrer aquele registro, que eu vou ter 3 registros lá, um para cada. Na verdade, eu tenho um vetor de 3 posições, perdão. Então, uma posição para cada vendedor. Então, ele vai ver quanto que o vendedor 1 vendeu no dia 1, no dia 2, no dia 3 e assim por diante, tá? Então, a gente aqui basicamente é isso que faz. Se o valor vendido no dia 3 for maior, ele atualiza, ele armazena qual que é o dia da semana e qual que é o nome do vendedor que fez aquela venda, certo? É a mesma resolução da atividade participativa 2. Ok? Então, verificou. E aqui eu tenho um procedimento para calcular o valor por dia, certo? Então, ele vai... aí eu tenho um vetor auxiliar de 5 posições que armazena o valor vendido de cada dia, tá? Perdão. Viajei aqui. Então, aqui a gente também já fazia esse cálculo, perdão. Então, aqui, ó, eu vou atualizando o valor vendido de cada dia, certo? E aí eu tenho que colocar os valores fixos porque eu tenho apenas um vetor aqui nesse caso para as vendas, tá? Então aqui ele também já vai somando o total de venda do dia 5, do dia 4, do dia 3, do dia 2 e assim por diante, tá? E aqui só exibe, ele só vai trazer todos os valores que estão nesse vetor aqui, esse VVD, que é o valor vendido por dia. E o procedimento valor por vendedor também ele vai lá no meu vetor, ele vai buscar o vendas.nome para exibir o nome do vendedor e o vendas.total semana. Então ele vai exibir o total da semana de cada vendedor aí. E o procedimento maior valor vendido, simplesmente ele exibe o que estava na variável MVV, que é o maior valor vendido, exibe qual que é o dia daquela venda e quem foi o vendedor.
Eu tenho também o procedimento imprimir menu, que é a mesma coisa do exemplo anterior. E aqui eu tenho a declaração das minhas variáveis globais, na linha 120. Então, eu tenho vendas, que é um vetor de 3 posições de vendedor. Então, ele vai usar o registro vendedor. Eu tenho um vetor de 5 posições do tipo real chamado VVD, que é o valor vendido por dia. Eu tenho essa variável MVV que vai armazenar o maior valor vendido. A variável D que vai armazenar o dia que ocorreu a maior venda. Uma variável I que é um contador. Variável opção que vai receber a opção que o usuário digitar no menu. E uma variável do tipo V, caractere, que vai armazenar o nome do vendedor que fez a maior venda, certo? Só ajustar aqui, que é 6. Então, aqui nós temos a exibição do nosso menu, bem simples. Então, se ele digitar 1, ele vai cadastrar os vendedores. Se digitar 2, vai verificar o valor. Esse... Claudiane, perdão, esse aqui é outro algoritmo, tá? Esse aqui é um segundo exemplo. Desculpa aí se eu acabei passando batido. Esse aqui, eu peguei aquele exemplo da atividade participativa 2, do valor de vendas, e eu adaptei ele implementando o conceito de TAD, tá? Então, se for digitar 2, ele vai verificar o valor. Esse procedimento aqui, ele verifica os valores vendidos por dia e qual que é o maior valor vendido. Esse procedimento aqui, ele exibe o valor vendido por dia. Esse exibe, se for o usuário de quadro, vai exibir o valor que cada vendedor vendeu. E aqui exibe qual foi o maior valor vendido, tá? Eu vou executar aqui para a gente dar uma olhada nisso daí. Talvez vai facilitar um pouquinho o entendimento aqui. Então, esse aqui é o menu, igual que a gente já tínhamos visto antes. Então, primeiro aqui, vou entrar na primeira opção para cadastrar o nome do meu vendedor. Até disse isso, sempre falo isso, para a gente testar com valores controlados. Que aí você sabe quais serão as saídas do algoritmo e aí você compara. Então, eu vou digitar para o primeiro vendedor, todos os valores de venda igual a 1, para o segundo igual a 2 e para o terceiro igual a 3, que aí eu sei quais serão os resultados aí. Então, aqui eu vou digitar o valor do 1 para todo mundo, o vendedor B, valor de venda 2, e o vendedor C, valor de venda 3. Beleza. Voltei para o meu menu. Agora eu vou pressionar a opção 2, que ele vai verificar os valores vendidos. Esse procedimento, ele visualmente não vai retornar nada, mas ele vai carregar aquele vetor que armazena o valor vendido por dia e também vai verificar qual que é o maior valor vendido, tá? Se eu clicar na opção, se eu pressionar a opção, beleza? Mais 10 minutos aí. Então, se eu digitar a opção 3, ele verifica o valor vendido por dia, certo? Tá aqui, do dia 1 ao dia 5. Todos os valores vendidos é igual a 6, certo? Porque eu digitei 1 para o vendedor, para o primeiro vendedor, 2 para o segundo e assim por diante, ok? Então, todos os dias eu terei o valor de venda igual a 6. Agora, se eu digitar a opção 4 aqui para exibir o valor vendido por vendedor, então eu tenho aqui, ó, pressionei 1 para todos os dias do vendedor 1, são 5 dias, então valor vendido 5. Como eu pressionei e informei 2 para o vendedor B, então o valor vendido é 10, e 3 para o vendedor C, o valor vendido 15. Então, porque cada dia da semana ele vendeu o valor igual a 3, 3 vezes 5, 15. Ok? E se eu pressionar aqui a opção 5 para exibir o maior valor vendido, então é 3 no dia 1 pelo vendedor C. Então, esse algoritmo aqui faz a mesma coisa lá da atividade participativa 2. A diferença é que lá a gente fez tudo, digamos assim, de forma mais manual, sem usar procedimentos e sem usar o conceito, sem usar registro também e sem usar o conceito de TAD, certo? E aqui, deixa eu só pressionar 6 para sair. Então, se a gente for ver aqui, ó, no meu cadastro de vendedores, eu tenho aqui um procedimento e dentro desse procedimento eu tenho um outro que executa outra ação. Então, isso é o conceito de TAD. Então, ele está manipulando uma estrutura de dados
E o que que vocês, depois de construir todos os procedimentos, o que que vocês fazem como usuário? Apenas informa valores, caso necessário, nesses procedimentos aqui. Então, visualmente, para o usuário, você está apenas fazendo um cadastro. Agora, onde está armazenando isso? Se é um vetor, é uma matriz, são 20 variáveis, isso indifere. Então, esse é o conceito básico aí de TAD. Não, é simples. Eu acho assim, igual eu fiz no primeiro exemplo. Você tem um problema, você divide ele em várias partes. Como, por exemplo, eu já tinha aberto aqui, olha só. Então, por exemplo, aqui, na atividade avaliativa 2, o que que eu preciso fazer primeiro? Criar esse registro. Então, vocês têm que montar um pequeno roteiro. Então, eu tenho que criar o meu registro. Então, eu crio o registro com todos esses campos aqui. Não precisa nem... você não precisa nem colocar vetor, nem nada. Cria o registro. Depois, o que que você faz? Cadastra os dados no registro. Então, pede para o usuário informar o nome, o CPF e vai salvando no registro, certo? Então, esse seria basicamente... Deixa eu só abrir aqui uma... Depois o professor vai brigar comigo, mas dá uma... Então, o que que você teria que fazer primeiro? Então, primeiro, vou criar o registro. Sem vetor, sem nada. Segundo, eu vou cadastrar os dados. Sem vetor, sem nada. Eu fiz isso, tá funcionando? Tá funcionando, legal, entendi o que eu estou fazendo. O que que eu vou fazer agora? Vou criar o vetor, certo? Criei o vetor, vou testar a carga do vetor com o registro. Que aí depois agora eu já vou colocar cada posição do meu vetor, vai armazenar todos aqueles dados do meu registro. Beleza. Então, quer dizer que a primeira parte aqui eu já estou fazendo, inclusão das informações, certo? Agora eu vou, próximo passo, calcular a média. Como que eu calculo a média? Vou criar um laço de repetição que vai varrer o vetor. Posso colocar uma variável de soma que vai recebendo a soma dessas notas que o aluno teve aqui. E ao final eu calculo uma média para cada aluno. Inclusive o meu registro tem que ter um campo média. Então eu vou jogar esse valor da média calculado lá dentro desse campo aqui do meu registro, certo? E por último, que é o mais fácil, que é imprimir a relação de candidatos. Terminei o exercício? Não. Eu montei o que precisa. Agora, o que que eu preciso fazer? Aqui, sétimo, criar os procedimentos que executam as ações acima. Como que eu faço isso? Muito simples. Crio o procedimento. Criei o procedimento que faz a carga no vetor. Pego aquele bloco de código, jogo dentro do procedimento. Criei o procedimento. Eu vou calcular. Eu tenho um bloco que calcula a média. Pego aquele bloco de código, jogo dentro do procedimento. Eu já estava imprimindo a relação aqui de tudo. Jogo dentro de outro procedimento. E aí no seu bloco, no bloco de código principal, você apenas chama os procedimentos criados. E aí, como sugestão dos colegas, você pode colocar um menu, uma repetição, alguma coisa lá para ficar exibindo um menu igual o que a gente desenvolveu aqui também. Não tem problema, pode ser feito também. Então, é basicamente isso. Então, a gente tem que pensar assim no problema em pequenas etapas. Então, às vezes a gente olha um problema desse e fala, meu Deus do céu, como que eu vou calcular a média? Mas como que você vai calcular a média se você não tem nenhum registro criado? Então, vá devagarzinho, passo a passo, dessa forma, que penso eu que talvez fique mais simples,
aí você vai incrementando outras estruturas. Aí você coloca um vetor, coloca um laço de repetição e faz outras e vai ajustando ao que o exercício pede, entendeu? Mas o que fica bem claro é que nesse exercício aqui vocês vão ter que utilizar procedimentos ou funções para fazer manipulação desses registros, que é o que um TAD faz. Então, não é só criar o registro e um vetor, não. Vocês vão ter que colocar um procedimento e funções aí que vai manipular esses dados do registro que está dentro desse vetor aí criado. Ok? Deixa eu ver, antes que eu esqueça do que a gente tem para falar aqui. Então, atividade avaliativa 2 está disponível até quarta-feira, dia 13 de maio. Essas atividades têm prazo e não serão prorrogadas, como bem dito pelo professor já. Temos também a atividade participativa 4, que está aberta até o dia 13. Essas atividades ficarão abertas até o final da disciplina, então vocês podem enviar. Não valem nota, mas os tutores deixam feedback aí do que vocês do que precisa ser ajustado, certo? E aí não tem uma segunda correção, tá? Então, a gente corrigiu a primeira vez, mas não precisa... você tem que corrigir para você entender o que fez de errado, mas não adianta reenviar para avaliação que não vai ter alteração de nota, ok? Tá, e ainda nós temos aqui o seguinte, o professor criou uma pesquisa que está na semana 4, uma pesquisa sobre uma webconferência para tirar dúvidas, certo? Então, eu estava conversando recebi a mensagem de alguns alunos e conversando com o professor, a gente está analisando a viabilidade de de ter uma segunda webconferência na semana só para tirar dúvida. Então, às vezes você tem alguma dúvida sobre construir um algoritmo, está tendo muita dificuldade, mas às vezes a gente não consegue tirar essa dúvida na webconferência porque o foco principal da webconferência é explicar o conteúdo da semana. Então, a gente está pensando em fazer essa segunda webconferência e aí é importante que vocês respondam essa pesquisa e aí indiquem qual seria o melhor dia da semana para que vocês possam participar. Obviamente, vai ser gravada, mas é interessante que vocês possam participar online. Aí vocês podem enviar as dúvidas. A gente pode construir alguns algoritmos de exemplo para tentar explicar aí o que vocês estão tendo dificuldade. Talvez seja uma forma aí de auxiliar. A gente sabe que muitos acabam estudando sozinho, então a gente tenta aí estabelecer um canal mais direto aí para que vocês possam ter um auxílio no desenvolvimento das atividades. Ok? Alguma dúvida?